Iniciada a gravação. Boa noite de novo para vocês que estão aqui comigo, Mr. Pedro e Mr. Thiago. E E boa aí, noite para quem vai assistir a aula gravada também. Boa noite de toda forma. Então vamos lá. A aula de hoje, ela não é muito extensa e é bem facinho também de entender, tá? A aula de hoje é a aula número 7, as ligaduras. O que que é ligadura? E os tipos de ligadura. Vamos aprender isso hoje. Ligadura é esse sinal aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui, ó, que a gente vê sobre as notas, tá? Aqui em cima ou aqui embaixo, ó. A ligadura é uma linha curva que se coloca acima ou abaixo das figuras de notas, tá? Então pode ser colocado aqui em cima ou se as figurinhas estiverem com as hastes para cima, a gente coloca aqui embaixo. Para que serve a ligadura? A ligadura, ela serve para unir os sons. Só que a gente tem alguns tipos de ligadura. Cada ligadura vai ser de uma forma diferente. Quer ver? A primeira ligadura que a gente vai ver aqui é a ligadura de valor. O que que é a ligadura de valor? A gente vai somar o som dela, o tempo das notas. Então, ó, a ligadura de valor já diz o nome, ó, o valor indica a união de valores da mesma altura. Então, se a gente, que nota que é essa aqui, ô Pedro? Na clave de sol mesmo. dó, Opa, que nota que essa aqui é a primeira linha. mi, Isso. Então a gente tem esse mi aqui e aqui a gente tem outro mi, não tem, ó? sim, É um mi sim. também. Só que o que a gente vai fazer? Quando eu ponho uma ligadura aqui, ó, eu vou unir o som delas. Como ela é a mesma altura, ou seja, a mesma nota, mesma altura, lembra? Ela tá no mesmo lugar, ó, mesma altura. Ela tá aqui na parte de baixo. Se você for ver, ó, a mesma altura, ó, tá vendo? Ó? Ela tá no mesmo lugar. Então, quando eu coloco uma ligadura unindo essas duas notas, eu vou somar o valor delas. Essa aqui, ela vale quatro tempos, né? A lição 1 do Bona, ó. Mi. Só que quando eu vou ligar com a próxima aqui, que também é um mi, aqui já é outro compasso, mas eu liguei as duas, ó. Então eu vou somar, eu vou continuar tocando até completar mais dois tempos aqui, ó. Então é um, dois, três, quatro, cinco, seis. Essa nota não vale esse som aqui que eu vou soprar ou tocar no do violino, que seja. Ele não vale mais quatro, ele vale seis. Então fica assim, ó. Mi. Eu vou estender por mais tempo, tá? Então eu vou tocar essa nota aqui por seis tempos e não só por quatro tempos. Por quê? Porque eu estou usando uma ligadura. Eu estou ligando as notas. É isso que serve a ligadura. E como ela é de valor, eu somo o tempo. Então, se aqui vale 4 mais um, eu vou tocar 5 tempos. Se aqui vale 4 mais 2, aqui tem dois tempos, então vale 6. Eu vou tocar durante 6 tempos. Um, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu mudo a nota. Mi. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí vem para o Ré e para o Dó. Tudo bem? Então, isso é a ligadura de valor. Eu somo os tempos porque elas estão na mesma altura. Vamos ver o outro tipo de ligadura? Agora a gente tem a ligadura de portamento ou também legato. Nossa, professor, agora confundiu tudo e ficou muito difícil, hein? Não, não ficou difícil não, ó. Qual que é a diferença da ligadura de portamento ou legato? A ligadura de portamento, ela indica a união de duas figuras com diferentes alturas, resultando numa execução mais harmônica, mais suave. Observem aqui, ó, aqui eu tenho um dó, e eu não tenho outro dó aqui, não está na mesma altura. Eu tenho um fá aqui embaixo, ó. Só que eu vou unir as duas. Neste caso, a ligadura, ele está unindo o som. Então, no clarinete, por exemplo, quando eu toco essa nota aqui, ó, eu bato a minha língua eu bato na palheta. Então eu faço dó, fá, é assim que eu faço. Quando eu tenho uma ligadura, eu não vou bater a língua, eu vou soprar e só vou mudar a nota na mão, mas o sopro, ele é um só. Então vai ficar assim, ó, dó, vá. Eu emendo os sons. A mesma coisa aqui, ó, ré, si. Então, eu tô tocando o ré, no mesmo sopro do ré, eu mudo a nota e toco um si. Então, você vê que
A ligadura, ela faz com que o som fique bem suave, ele não fique destacado. Ele não fica assim, ó. Tan, 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 taran, tan, 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 taran. Eu emendo esses sons aqui e não faço separado. Se fosse fazer separado, sem a ligadura, ficaria tá, 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 tá. Eu estou separando as notas. Com a ligadura, eu vou unir as notas, tá bom? O legato indica que você deverá tocar as notas bem ligadas, segurando uma até o início da outra. Ele transmite a sensação de que é um som contínuo, tá? Qualquer coisa, depois eu vou pegar o clarinete e eu vou gravar só um trechinho para vocês verem eu fazendo essa ligadura aqui, tá bom? Só para vocês entenderem melhor. Mas o mais importante aqui é vocês saberem que existe a ligadura de portamento, quando a gente liga duas notas de alturas diferentes, tá? E vamos ver o último tipo aqui, que é a ligadura de fraseado. Acho que é o último, não tem mais um. É o último. A ligadura de fraseado, já diz o nome, ela liga frases, né? Então você vê, ó, que eu pego aqui uma nota, saio emendando um monte, olha só. Sobre todas as notas. Ela indica a união de dois ou mais compassos dentro de um trecho musical, advertindo para que não haja interrupção na execução do som até o fim da ligadura. O que quer dizer isso? Que no mesmo sopro que eu começar dando essa nota aqui, ó, eu tenho que ir ligando as notas seguintes. Eu não vou parar de soprar, eu só vou mudar o dedo. Mas o sopro ele é o único, tá? A mesma coisa aqui, ó, eu faço dó, lá, si, do, ré, mi, lá. Eu vou emendando todas as notas, tá? Eu não vou separando tá, 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 tá. Eu não vou separar elas, eu vou emendar num som só. Eu vou gravar, eu não vou tocar agora porque tá de noite. Tá de noite, tá ruim para tocar aqui. Mas eu vou gravar um trechinho para vocês e depois eu solto lá no grupo para vocês verem a execução de separado e quando eu executo ligado, tá? Isso no clarinete. No violino, em outros instrumentos, cada um tem sua particularidade. No violino, numa arcada só, você vai tocando só com os dedos, mas vai subindo o arco ou descendo o arco, né, e vai só mudando as notas. No clarinete, você vai soprando e no único sopro vai mudando as notas, sem ficar batendo a língua na palheta. Então, cada instrumento tem um jeito de fazer a ligadura. Mas o mais importante é vocês saberem que tipo de ligadura é cada coisa. Então, vamos lá no exemplo. Aqui a gente não tem ligadura nenhuma, certo? Então, as notas são separadinhas. Ré, mi, ré, dó, si, ré, tudo separadinho, tá? Quando eu venho aqui e coloco uma ligadura, eu vou emendar o som. Ré, mi, ré, dó, si, ré. Tudo bem? Então eu vou emendar no único sopro, eu emendo tudo isso. Vou tocar para vocês depois e vou soltar no grupo para vocês verem, tá? E aqui é a mesma coisa. Aqui é um outro exemplo. Aqui é uma ligadura de portamento, ou seja, são notas de diferentes alturas, né? E aqui também, de portamento, tá? E de fraseado. Tudo bem? Então são só exemplos para vocês. Conseguiram entender? A aula é bem pequenininha, é bem simples, não tem muito segredo. Nós aprendemos hoje sobre ligadura. Tomem cuidado, tá? Isso aqui é a ligadura, né, esse sinalzinho aqui, né? Essa linha curva aqui, não tem nada a ver com aquela fermata, tá? Que é aquela, né, parece isso aqui, só que tem um pontinho aqui, que é quando você sustenta, lembra? A lição número 1, 2 do Bona lá, não lembro agora, que aparece as fermatas lá, é uma coisinha diferente, tem um outro sinal. Esse sinal aqui de ligadura é para você ligar os sons que você vai tá tocando. Tudo bem? Elvis, tem uma dúvida. Liga! Essas linhas, elas aparecem tanto em instrumento de corda quanto de Qualquer tipo som? de instrumento, sim. Não, Só que beleza. aí cada instrumento vai fazer de um jeito, baseado no seu instrumento. No caso do clarinete, eu bato toda a nota, se eu não tiver ligadura nenhuma, quando a gente toca clarinete, eu bato a língua na palheta. Faço assim, ó. Ré, mi, eu vou batendo a língua na palheta. Quando tem uma ligadura, eu começo assoprando aqui e quando eu passo para essa nota aqui, eu não bato a língua, eu só mudo o dedo. Entendeu? Então essa é a diferença no clarinete.
E aí no violino tem um outro jeito de fazer. Você vai subir o arco e aí você não vai descer o arco na próxima nota. Você vai continuar na mesma subida do arco, você só vai mudar o dedinho aqui do ré para o mi, entendeu? Então, cada instrumento tem um jeito de fazer essa ligadura, né? É só vocês lembrarem, a ligadura serve para unir os sons, né? Se eu tenho notas da mesma altura, eu vou somar. Então eu continuo a mesma nota, ela vai continuar passando para o outro lado. Isso é notas da mesma altura. Quando é notas de alturas diferentes, eu vou unir o som. Eu começo tocando e aí vou só trocando a nota, mas o som ele tem que parecer bem suave, ele vai mudar bem suave, tá bom? E aí vocês vão perceber. Vou mandar para vocês no grupo depois um exemplo tocando no clarinete e aí vocês talvez consigam entender melhor o que eu estou falando de ligadura, tá? Por enquanto, lembrem, três tipos. Ligadura de valor, que é quando a gente soma. Ligadura de portamento, que é quando a gente une o som, mas elas têm alturas diferentes. Né? E a ligadura de fraseado, quando a gente une vários compassos, um, dois, três ou quatro compassos, né? Então, quando passa de um compasso para o outro, a gente costuma dizer que é uma ligadura de fraseado, ou seja, uma frase inteira que a gente vai ter que ligar. Num único sopro ou numa única arcada, eu tenho que ir só mudando as notas, mas eu vou soprar uma única vez e tem que sair praticamente todas essas notas aqui, né? Não pode ter destaque, eu não posso ficar batendo em cada uma das notas separado. Tem que soar bem leve, bem suave, tá? É isso que a ligadura vai fazer na música. Depois eu mando para vocês aí para vocês ouvirem quando eu estou fazendo uma ligadura e quando eu estou fazendo uma nota sem ligadura. Tá bom, gente? Mais alguma dúvida? Não tem a ver com a aula, mas eu queria tirar uma dúvida aqui. Esses Pode dias pôr. eu estava escutando uma música e vi um instrumento com um formato meio diferente. E parecia uma flauta. Um formato um pouco diferente. Se você conseguir depois me mostrar ou me mandar uma foto, alguma coisa, eu tento te dizer. Mas parecendo uma flauta, a gente tem um menorzinho que é o flautim, né? A gente tem a flauta transversal, né? Que é a flauta que a gente vê na igreja. Ahn, a gente tem um pícolo. A gente tem vários outros instrumentos menorzinhos que eu não Não, sei qual que você está mas falando, mas eu posso, ele é se meio eu ver a grande imagem, eu posso assim. ver. Oi? E ele parece um U. Ele parece um É, ele é meio U. grande assim. Vai ter uma aula que eu vou falar só de instrumento. Guarda isso na sua cabeça, do seu instrumento que você viu. Aí eu Tá. vou mostrar vários instrumentos para você. Aí, se você bater o olho nele, você fala, professor, era esse. Ah, tá, tá bom. Fechou? Sim, Vai ter uma aula que eu vou mostrar vários instrumentos, o nome deles, como é que faz para tocar cada um deles. E aí você me disse se era algum que você tinha visto. tudo bem. Fechou? Sim. Então, beleza, meus amigos. Um abraço para vocês. Boa quarta-feira, bom descanso e nos vemos na próxima aula. Até mais. Até Até. mais. Tchau.